Boa noite a todos. Queria agradecer o convite dos organizadores do primeiro seminário online interestadual de Direito Médico, Saúde Pública e Biodireito. Em especial ao Dr. Lucídio Rodrigues. E queria agradecer também a nossa colega a professora Juliana Patrícia, que vai nos ajudar aqui na língua dos sinais. Tá? Dando continuidade ao evento, vamos falar agora sobre opções terapêuticas às transfusões de sangue, parte 1, o manejo do sangramento em trauma e emergência. Essa palestra vai ser proferida pelo Dr. Romilton Viana Machado, que é chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, Salvador, e membro associado da SABM, que é a Sociedade para o Avanço do Gerenciamento do Sangue, e titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Está com o senhor, Dr. Romilton. Eu quero agradecer o convite para participar desse evento. Certamente é algo que é muito satisfatório a gente poder falar a um público variado. Tenho certeza que não só médicos estão acompanhando, também observamos que muitos advogados, e essas duas áreas precisam confluir para poder nós termos bom resultado. Eu vou colocar a minha imagem de slides para vocês, para que vocês possam começar a acompanhar essa apresentação. Então, nós vamos falar sobre opções terapêuticas no manejo do sangramento do paciente. Opções terapêuticas, as transfusões de sangue no manejo de sangramento e trauma em emergência. Vamos falar do conceito geral de gerenciamento de sangue, PBM, que foi mencionado pela moderadora da palestra anterior e também pelo palestrante anterior, porque são conceitos que são muito estritos. Nós temos uma experiência muito positiva no Hospital Santa Isabel, onde nós temos um ambulatório de gerenciamento de sangue, um trabalho coordenado com várias especialidades, que vão desde a anestesiologia até a ortopedia, a clínica, terapia intensiva, em que todos os profissionais da área médica estão envolvidos, vários profissionais de várias áreas estão envolvidos em prover o melhor tratamento possível para o paciente sem uso de transfusão. Nós não temos nenhum conflito de interesses com produtos ou eventuais indústrias, né? Nós não temos nenhuma relação nessa palestra com produtos ou materiais da indústria. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando se fala sobre esse assunto é: o paciente tem uma hemorragia, eu devo fazer uma transfusão? Será que é necessário fazer essa transfusão? E quando a gente fala a respeito de qualquer terapia médica, a gente tem que entender que existem riscos. E você conhece todos os riscos que estão envolvidos nesta situação, você está minimizando aquilo e expondo o seu paciente a um risco que você não mensurou. Existem várias alterações e vários riscos de complicações, e aí nós vamos listar apenas destas que estão mencionadas, são várias, apenas 4. A imunomodulação relacionada à transfusão. Quando se transfunde um paciente junto com a transfusão de sangue, principalmente e em geral, quando se fala de transfusão de sangue, nós imaginamos logo o concentrado de hemácias, vai junto com o concentrado de hemácias uma quantidade de leucócitos do doador, e esses leucócitos do doador vão interferir na resposta imunológica do paciente, fazendo com que esse paciente passe a ter uma imunomodulação da sua resposta inflamatória. Existe também uma resposta inflamatória sistêmica, porque você está dando um produto que não é do próprio organismo. E essa resposta inflamatória vai reduzir a capacidade do paciente em ter uma recuperação e outros problemas associados, taquicardia, febre e outras coisas que podem acontecer. A terceira coisa que nós queríamos mencionar é
a lesão pulmonar relacionada à transfusão, que é uma patologia de altíssima mortalidade, mais de 20% dos pacientes que acometem podem morrer, e não é corretamente identificada na maioria dos casos, porque é confundida com outras patologias pulmonares. E, por fim, uma coisa que está aqui embaixo, que a gente não mensura habitualmente, que são os erros administrativos, que são os erros de estocagem. Nós vamos mostrar por quê. Esta é uma estatística do Reino Unido, em que nós podemos observar, nesta gravura, aqui, nas 3 principais causas de complicações, nós temos a componente sanguíneo incorretamente transfundido, transfusão tardia ou evitável e erros de estocagem ou manuseio. Ou seja, no Reino Unido, em 2014, numa estatística não tão distante, 39% dos pacientes com complicações relacionadas à transfusão se deviam a erros administrativos. E qual é a realidade brasileira? A realidade brasileira é que a própria Anvisa reconhece que não se tem no Brasil a prevalência ou incidência real de incidentes transfusionais. E isso é algo que nós devemos levar em consideração quando estamos indicando aquilo que, teoricamente, é uma terapia salvadora de vidas. A outra coisa que nós temos que nos perguntar: esse paciente, ao recusar uma transfusão de sangue, ele provavelmente vai morrer ou vai sobreviver? Se presume que deixar de fazer uma transfusão de sangue num paciente significa estar levando ele ao maior risco de morte. E que, se ele tomar uma transfusão de sangue, ele vai ter maior chance de sobrevida. Mas o que é que a literatura médica nos mostra? Muito bem. Aqui é uma revisão sistemática de artigos médicos, uma meta-análise, em que, nesta meta-análise, feita a avaliação de 45 estudos observacionais, 45 estudos observacionais, em que foi avaliado o risco e o benefício relacionado à transfusão. De 45 estudos, 42 os riscos eram maiores do que os benefícios. Ou seja, na conclusão desse estudo médico, dessa revisão de literatura médica, foi associado que as transfusões de sangue são associadas com complicações, incluindo risco de infecções, síndrome de desconforto respiratório agudo, complicações que aumentam a probabilidade de morte. A conclusão do trabalho também menciona, em cada paciente em que se faz uma transfusão de sangue, deve ser considerado cuidadosamente os riscos contra os benefícios potenciais que eles vão levar. Então, a transfusão de sangue não é aquilo que muitas vezes se pensa. Mas muitas vezes se diz assim: mas o paciente tomou a transfusão de sangue e saiu do hospital. Será que isso não vai impactar na vida dele no futuro? Esse é um trabalho científico muito interessante, publicado em 2012, no Jornal Europeu de Cirurgia Cardiotorácica, em que eles avaliaram pacientes que já tinham sido operados no período de aproximadamente 10 anos, pacientes de baixo risco cirúrgico, baixo risco cardiológico, submetidos a uma cirurgia cardíaca simples, e que depois de 10 anos acompanhando esses pacientes, foi avaliado que, nesses pacientes, uma transfusão de sangue envolvia e eles depois podiam ter uma mortalidade maior. Quando os pacientes eram mais graves, essa diferença não se mostrava significativa. Ou seja, a conclusão deste trabalho científico mostrou de que o acompanhamento de longo prazo de pacientes de baixo risco submetidos a cirurgias cardíacas simples demonstrava um aumento de mortalidade superior a 10% ao receber uma transfusão de sangue intraoperatória. Então, isso significa que o fato do paciente tomar uma transfusão de sangue e sair do hospital não significa que ele está livre de risco. E isso é algo que deve ser levado em consideração. Será que a transfusão de sangue tem o resultado esperado? Aquilo que os médicos dizem, será que realmente acontece? Vejam bem, a ideia quando se faz uma transfusão de sangue é que o paciente estando anêmico,
ele tem um maior risco de isquemia. Então, a ideia clássica é que, aumentando a concentração de hemoglobina, isso vai levar a um aumento do transporte de oxigênio e vai fazer com que o consumo de oxigênio nos tecidos seja maior e isso diminua a isquemia dos tecidos. Será que realmente acontece isso? E se isso que a gente está dizendo estiver errado? Muito bem. Esse é um trabalho científico também publicado em 2009, em que foi analisado os resultados de coleta de trabalhos científicos, analisando essas 4 variáveis: o aumento da hemoglobina, o aumento do transporte de oxigênio, o aumento do consumo e a redução do lactato. Qual foi o resultado? Em todos esses estudos analisados, em todos os estudos analisados, houve aumento da hemoglobina. Então, transfundir o paciente faz a hemoglobina subir. Mas em apenas 79% dos trabalhos houve aumento do transporte de oxigênio. Em 16, apenas, houve aumento do consumo tecidual de oxigênio. E em nenhum dos trabalhos houve melhora da isquemia. Então, isso mostra que talvez aquilo que se diga não seja exatamente aquilo que acontece. Então, o que é que está acontecendo nesse caso? O que está acontecendo é que, quando o sangue é estocado, existem muitas alterações naquelas hemácias que ficam guardadas. Existe queda do 2,3-DPG intraeritrocitário, que é a enzima responsável por liberar o oxigênio quando chega na periferia dos tecidos. Uma hemácia que tem uma queda dessa enzima, ela fixa o oxigênio com ela e ela não libera quando passa nos tecidos. Portanto, essa hemácia estocada não serve como oxigenação de tecidos. Também as alterações biomecânicas dos eritrócitos e as alterações morfológicas prejudicam a sua função. As alterações morfológicas são essas que são mostradas aí. No primeiro dia de estocagem, as hemácias são esféricas. Com o passar dos dias, elas vão perdendo a sua forma. E, ao perder a sua forma, elas perdem a sua elasticidade e a capacidade de passar dentro dos vasos. O que acontece é que as hemácias elas impactam seu transporte de oxigênio e a hemoglobina livre faz com que ela retire o oxigênio dos tecidos e isso prejudica mais ainda a oxigenação. Vale, então, a pergunta para todos os médicos: como eu faço uma transfusão? No sim, não ou talvez? Será que eu tenho critérios rígidos para indicar uma transfusão? Uma análise retrospectiva de prontuários de hospitais americanos mostrou que, avaliando vários prontuários, isso é uma publicação de 2011 na revista Transfusion Medicine Reviews, apenas 11% das transfusões de sangue feitas em hospitais universitários foram mostradas apropriadas. Ou seja, 89% das transfusões elas não preenchiam a critérios rigorosos que pudessem considerá-las adequadas para a transfusão. E temos que rever. Será que os conceitos que eu tenho utilizado para indicar transfusão de sangue estão atualizados? Será que eu realmente estou vendo a medicina do jeito como ela é hoje? Muitos médicos ainda discutem a indicação de transfusão de sangue com a regra de 10 de hemoglobina e 30 de hematócrito. Esta regra foi estabelecida em 1942 por um ginecologista e um anestesista, e esta regra muitas vezes ainda é colocada até hoje. Num trabalho, numa reportagem feita com a doutora Ludmila Abraham Adjar, que agora muitos conhecem porque ela está dando um grande apoio aos órgãos das ciências e da saúde, das autoridades de saúde em São Paulo, como coordenadora da UTI do INCOR. Ela, naquela ocasião, já dizia que não podemos continuar fazendo medicina em 2011, baseados em relato de 1942. Nós estamos em 2020 e ainda se discute esta necessidade de, às vezes, questionar um conceito que foi estabelecido em 1942. Vale, então, perguntar: qual a hemoglobina que deve ser usada para a transfusão?
Esse trabalho é um trabalho interessante, publicado em 1999, em que foi questionado essa indicação de transfusão com 10 de hemoglobina. E pacientes de UTI, que estavam internados há mais de 30 dias de UTI, foram randomizados em 2 grupos. Um grupo com hemoglobina de 7 a 9, chamado de estratégia restritiva. Os pacientes só eram transfundidos quando a hemoglobina caía abaixo de 7 e eram transfundidos para a hemoglobina chegar apenas até 9. E um grupo de estratégia liberal de 10 a 12. Os pacientes eram transfundidos quando a hemoglobina caía abaixo de 10. Muito bem. Poderia-se dizer que os pacientes que ficaram menos anêmicos morreram menos, mas isso não foi visto. No geral, não houve nenhuma diferença na estatística de sobrevida. Entretanto, quando se pegou os pacientes que tinham score de gravidade, que se chama APACHE, o APACHE, score de gravidade menor do que 20, portanto, pacientes menos graves, e pacientes com idade menor do que 55 anos, portanto, pacientes mais jovens, neste grupo, a transfusão de sangue fez com que os pacientes morressem mais. Ou seja, nos pacientes menos transfundidos, os pacientes mais jovens e menos graves morreram menos. Os pacientes mais jovens e menos graves, certamente eles teriam melhor possibilidade de recuperação. Mas o fato de fazer uma transfusão precoce fez com que esses pacientes tivessem maior mortalidade. Aqui tem uma curva de estatística mostrando a diferença de sobrevida, que ela se aumenta quando se bota os pacientes com APACHE menor do que 20 e quando também bota os pacientes mais jovens. Também foi feita depois uma revisão de literatura, uma meta-análise, em que mostrou que estratégias restritivas de transfusão reduzem o risco de receber transfusão em 39%. Isso implica numa menor mortalidade hospitalar e aumenta a infecção no grupo de transfusão liberal. Portanto, a questão é, transfundir realmente salva a vida ou aumenta o risco? Então, uma transfusão mal feita e mal indicada pode estar implicando numa maior mortalidade para o paciente. Neste trabalho, ele continua com a conclusão que diz assim, os autores levantam a possibilidade de danos associados à transfusão liberal, mostrando que isso dá suporte a gatilhos restritivos à transfusão na maioria dos pacientes, mesmo que eles tenham doença cardiovascular. E uma das conclusões que eu separei para colocar nesta revisão é que diz assim, em países com uma triagem inadequada de doador de sangue, os dados podem constituir uma base mais forte para evitar a transfusão halogênica de hemácia. E aí eu me pergunto se nós não estamos num país em que talvez a triagem do doador de sangue não seja aquela adequada. Então, será que existe um bom critério na seleção dos pacientes, dos doadores de sangue, que possa garantir de que este sangue é um sangue seguro? Todas essas coisas devem ser levadas em consideração. Quando nós vimos que os riscos relacionados à transfusão de sangue são grandes, e os pacientes que são mais transfundidos têm maior mortalidade, nós temos que nos perguntar, qual é a solução? Já foi mencionado anteriormente a respeito do conceito de PBM, que é a gestão do sangue do paciente, em que se usam estratégias específicas para poder melhorar o resultado do paciente. Essas estratégias envolvem várias alternativas em que nós podemos utilizar, como, por exemplo, otimização da coagulação, modalidades de conservação de sangue interdisciplinar, manejo da anemia e decisões centradas no paciente. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, o manejo do paciente. Significa você determinar as causas que levam à anemia e tratar especificamente aquela doença que está levando à anemia. Aplicar medicamentos específicos, suporte nutricional, suporte para que a eritropoese possa se dar sem a necessidade de lançar mão de transfusão de sangue. Maximizar a tolerância à anemia, minimizando o consumo de oxigênio, fazer com que esse balanço se possa formar de forma adequada. Também
a adoção de modalidades de conservação de sangue multidisciplinares. O programa de gerenciamento de sangue não é um programa de uma especialidade, mas envolve a anestesia, a cirurgia, a clínica e a terapia intensiva. Quando falamos em cirurgia, falamos de todas as especialidades cirúrgicas. E no Hospital Santa Isabel, nós temos a satisfação de ter envolvido no nosso programa de gerenciamento de sangue especialidades tão distintas quanto cirurgia ortopédica, a neurocirurgia, a cirurgia oncológica, até a cirurgia ginecológica, cirurgia cardíaca, pulmonar, enfim, todas essas especialidades envolvidas em que, adotando técnicas específicas, possa ser minimizado o sangramento e, assim, o paciente ser tratado sem lançar a mão de transfusão de sangue. Otimizar a coagulação, adotar medidas específicas que possam aplicar reposição, não de plasma, que é o composto do sangue, né? A parte líquida do sangue, em que, além dos fatores de coagulação, com muitas outras substâncias, um volume muito grande, pode dar distúrbio hidroeletrolítico nos pacientes, mas tratar aquilo que está faltando, melhorar os resultados, identificar a verdadeira causa da disfunção do sangramento. E, por fim, uma decisão centrada na opinião do paciente. Ouvir o paciente, quais são as suas necessidades, os seus desejos, os seus conceitos. Avaliar todas as possibilidades de tratamento. Buscar, dentro do conceito de gerenciamento de sangue, todas as alternativas combinadas. Não é, em geral, uma única alternativa, não é a única terapia, mas a combinação de alternativas pode prover esse paciente os benefícios de tratar sem sangue. Esta decisão do paciente, em que ele poderá se tratar sem uso de transfusão de sangue, ou se ele desejar não seguir um protocolo desse, mas um protocolo tradicional, em que envolvem riscos, como nós mencionamos anteriormente, ele poderá decidir aquilo que ele deseja e a equipe trabalhará dentro desses conceitos. Os pilares do gerenciamento de sangue quais são? Otimizar a hematopoese, minimizar a perda sanguínea e aproveitar a resposta fisiológica do organismo à anemia e esta resposta à tolerância à anemia fazer com que esses três conceitos equilibrados possam prover o melhor tratamento e resultado para o paciente. Aqui nós temos várias coisas que estão mencionadas nos três pilares. Nós não vamos poder destacar todos eles, mas o que nós queríamos mostrar é que existem muitas coisas a serem feitas no paciente que recusa a transfusão de sangue. A transfusão de sangue talvez seja o tratamento mais simples, mais imediato, mas não é o único tratamento a ser feito. Existem alternativas que podem ser utilizadas, existem técnicas que podem ser utilizadas. Esse paciente poderá se beneficiar dela. Ou, ao contrário, o paciente poderá aceitar uma transfusão de sangue e arcará com os riscos dela. Portanto, na decisão de riscos e benefícios, médico e paciente têm que compartilhar esses conceitos e escolher o melhor caminho que vale para a decisão do paciente. O primeiro ponto que a gente queria mencionar aqui rapidamente é a respeito da anemia. O conceito da perda sanguínea, do tratamento sem sangue, envolve você tratar a anemia. E a primeira resposta ao tratamento da anemia é o tratamento com o ferro venoso. E o ferro venoso é algo que você precisa utilizar de forma adequada. Às vezes, pode se utilizar de forma oral, mas, na maioria das vezes, nós utilizamos ele em forma venosa, por via venosa. Aqui nós temos duas apresentações, não temos nenhuma relação comercial com nenhuma delas. O Noripurum, que é muito bem conhecido pela maioria dos colegas médicos, o Noripurum venoso, em que se dá o aporte de 100 miligramas de ferro por ampola. E temos também o Ferrinject. Este é uma boa apresentação em que se consegue oferecer em cada ampola
500 miligramas de ferro, e é possível, numa única infusão, se oferecer ao paciente 1 grama de ferro, ou 1.000 miligramas de ferro. Qual é a grande vantagem disso? Nós podemos fazer com que esse paciente tenha, no momento em que ele está anêmico, um aporte, uma biodisponibilidade de ferro no seu organismo, para que a medula comece a produzir rapidamente hemácias e recuperar, às vezes, anemias bastante severas. Para ilustrar, nós temos aqui uma matéria, um artigo, que é um artigo publicado em 2016 na revista Lancet, em que foi comparado em pacientes que tinham sido submetidos a tratamento de cirurgia bariátrica, em que tinham deficiência de ferro. Nesses pacientes, foi administrado carboximaltose de ferro, e o resultado é que menos pacientes foram transfundidos quando foi oferecido o tratamento com carboximaltose de ferro. No grupo dos pacientes que não tomaram carboximaltose, a incidência de transfusão de sangue foi maior do que naqueles pacientes que fizeram uso da carboximaltose de ferro. Associado à carboximaltose ou ferro sérico, ferro parenteral, nós temos também a eritropoetina, ou os estimulantes, agentes estimulantes da eritropoese. Aqui temos algumas apresentações também, não temos uma vinculação comercial com elas, mas todas elas servem com um único objetivo: fazer com que o organismo produza hemácia e que a medula óssea possa produzir hemácia. Alguns médicos alegam assim: mas isso demora muito tempo para fazer. Nós precisamos que o paciente recupere rapidamente. Isso vai levar 3 meses para poder fazer efeito. Será que é assim mesmo? Esse trabalho é um trabalho em cirurgia cardíaca, em que os pacientes foram uma meta-análise em cirurgia cardíaca, que foi analisado se a eritropoetina reduzia a exposição de transfusão de sangue em cirurgia cardíaca. 11 estudos avaliados envolvendo 700 pacientes, e foi visto que a administração de eritropoetina antes da cirurgia cardíaca é associada com uma redução significativa do risco de transfusão. É algo que todos os médicos que fazem a especialidade que envolve grandes sangramentos deveriam avaliar. Mas o que dizer, então, se eu tiver um paciente em que eu não tive tempo de preparar ele para poder tomar eritropoetina? Esse trabalho é um trabalho muito interessante, porque ele analisou, no estudo duplo cego, pacientes que chegaram para o hospital e que iriam ser submetidos à cirurgia no dia seguinte. E no dia que eles chegaram, um dia antes da cirurgia, eles tomaram uma dose de 500 miligramas, de 500 unidades de eritropoetina e 200 miligramas de ferro na véspera da cirurgia. Podiam ter tomado até mais, porque hoje em dia já existe essa formulação e naquela época não existia. Muito bem. Qual foi o resultado? A contagem de reticulócitos foram medidos no primeiro, no segundo, no quarto e no 7º dia. Foi visto que a transfusão de sangue ocorreu em 32% do grupo que não tomou eritropoetina, né, versus 22 pacientes, ou seja, 86% do grupo que não tomou eritropoetina e 59% do grupo que tomou eritropoetina. O número de unidades transfundidas por paciente foi significativamente menor no grupo que tomou eritropoetina em comparação com o controle. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos tempo adequado para fazer o uso ou o preparo com a eritropoetina, vale a pena utilizar. Isso, eu trouxe essa atenção para que nós possamos transpor este conceito para os pacientes traumatizados. Para os pacientes traumatizados, não existe motivo pelo qual ele não possa começar um tratamento com reposição de ferro e eritropoetina, num trauma grave, mesmo que porventura ele venha a tomar algum tipo de transfusão de sangue durante a intervenção inicial, isso vai impedir que ele venha a tomar outras transfusões de sangue que vão aumentar e potencializar os riscos de complicação posteriores. A conclusão foi que mesmo uma única
a administração intravenosa de eritropoetina e ferro reduziu a necessidade de transfusão em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. A eritropoetina também já foi avaliada em pacientes de trauma, e aqui vem mostrando 9 estudos que foram randomizados, foram avaliados, e foi visto que a administração de eritropoetina em pacientes de trauma é associada com um aumento, ou melhor, com uma significativa redução da mortalidade, né? Sem aumentar a taxa de trombose venosa profunda. Então, esse resultado é algo que nós deveríamos levar em consideração. E a perda sanguínea, no trauma, em especial, como nós podemos tentar melhorar os nossos resultados? Primeiro, avaliando a hemostasia farmacológica. Aqui nós falamos um pouco sobre o conceito de gerenciamento de sangue e fala sobre evitar exames de rotina. Mas queremos falar também a respeito de hemostasia meticulosa e agentes hemostáticos tópicos. Aqui nós temos alguns agentes hemostáticos venosos, né? A hemostasia farmacológica tem, em especial, os agentes como o Novoceben, o fator 7 recombinante, o transamin e alguns tipos de complexos de concentrados protomínicos. E vamos falar um pouquinho só sobre o ácido tranexâmico. Em cirurgias eletivas, em sangramento cirúrgico, o ácido tranexâmico mostra que ele reduz a probabilidade do paciente receber sangue em 1/3. Portanto, lá no Hospital Santa Isabel, nós temos rotineiramente utilizado o ácido tranexâmico em vários tipos de cirurgia: ortopédica, neurológica, cardíaca, torácica, ginecológica, oncológica, com o intuito de reduzir a necessidade de transfusão de sangue. Esse trabalho publicado no Lancet de 2010, falando sobre tratamentos de pacientes de trauma, um trabalho clássico chamado CRASH-2, é um trabalho randomizado, ele mostra que o uso do ácido tranexâmico durante o atendimento pré-hospitalar até 1 hora antes, 1 hora do acidente, faz com que reduza o sangramento de maneira significativa no paciente e reduz, além disso, o risco de morte relacionado ao sangramento. Portanto, é uma alternativa válida que deve todos os profissionais levarem em consideração para reduzir sangramento e reduzir transfusão. O ácido tranexâmico reduz o risco de sangramento, o risco de morte por sangramento em pacientes de trauma relacionados a esse estudo. Falando sobre hemostasia tópica, e aqui temos vários tipos de hemostáticos tópicos, alguns mais caros, outros mais baratos, mas são agentes hemostáticos que nós podemos colocar como adesivos em leitos de sangramento. Esses agentes adesivos em leitos de sangramento podem fazer com que diminua significativamente o sangramento nos leitos cirúrgicos. E aí nós vamos falar um pouco rapidamente sobre a questão da cirurgia de controle de danos, em que pacientes instáveis e graves podem ser utilizados agentes hemostáticos tópicos para poder conter sangramentos iniciais, visando estabilizar o paciente e, numa segunda etapa, fazer uma cirurgia definitiva, evitando que aquele paciente, numa cirurgia prolongada, fique perdendo sangue, e isso leva a maior risco, complicações e piores resultados. A recuperação intraoperatória de sangue também é algo que deve ser levado em consideração. Aqui é uma breve slide, aqui nós não vamos conseguir passar, mas é um breve slide em que nós temos uma apresentação de uma reposição de sangue. O conceito de gerenciamento de sangue é algo que leva em consideração aquilo que nós temos que associar todas as coisas. A terapia com a eritropoetina no início do tratamento,
é uma terapia que deve ser considerada inicialmente. A hemodiluição normovolêmica, que é algo que é utilizado em cirurgias eletivas, a recuperação intraoperatória de sangue. E agora, me lembrando aqui de trauma, eu me lembrei que há uns anos atrás eu tive no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, para fazer uma palestra semelhante a essa. E eu tive o prazer de saber que no Hospital Souza Aguiar eles têm 2 máquinas de recuperação de sangue, em que eles usam nas cirurgias de traumas, tanto de traumas fechados, como de vísceras maciças, como de hemotórax, traumas perfurantes, ferimentos por arma branca e por arma de fogo. Então, você está preparado para que a estratégia seja utilizada no momento adequado. A revista Transfusion, ela avaliou se existe se é apropriado usar o gerenciamento de sangue no ambiente da emergência. E foi avaliada essa política e foi considerada apropriada usando um algoritmo específico. E eles viram o seguinte: quando eles aplicaram este algoritmo, quando eles foram rever esse algoritmo, eles viram que a prevalência da anemia existia, mas os pacientes que eram transfundidos, quando você colocava o algoritmo do gerenciamento de sangue, via que 74% dos pacientes atingiam um nível de estar apropriada a indicação, mas a quantidade de transfusão que era feita de modo apropriado era muito baixo. Apenas 8,8% as transfusões eram feitas no volume adequado, ou seja, eram feitas muito mais transfusões do que necessário. Também eles viram que a avaliação de reposição de ferro era muito subutilizada naqueles pacientes, de modo que 98% dos pacientes elegíveis, apenas 10% dos pacientes foram avaliados. Então, por que nós temos que pensar no programa de gerenciamento de sangue? Porque o sangue é um produto caro, que tem riscos imediatos e tardios, é escasso, tem limitações dos testes, os pacientes muitas vezes objetam receber sangue, seja por motivo pessoal, e hoje nós temos visto muitos pacientes solicitando de que não sejam feitas transfusões porque têm medos de riscos a transfusões, riscos pelas complicações associadas a transfusões, e muitos por motivos religiosos. E mesmo aqueles que são por motivos religiosos não podem ser desprezados. E também porque, como vimos, existe um prejuízo da oxigenação tecidual. O programa de gerenciamento direciona o tratamento diretamente para a causa da anemia, proporciona alta precoce, reduz a exposição a sangue halogênico, ajuda a preservar os estoques de sangue. E aqui eu queria fazer um parêntese para que nós possamos atentar para a época que nós estamos. Nós vimos muitas notícias nesta época de pandemia em que os bancos de sangue tinham estoques mínimos para atender a população. Pacientes que talvez realmente precisem. Se o sangue for mal utilizado ou não se saiba utilizar técnicas em que possa o paciente receber um suporte quando o sangue não está disponível, isso é algo que é preocupante. E eu acho que a medicina precisa olhar para a situação em que o sangue não é um produto infinito e pode ser utilizado em larga escala. E, por fim, também porque reduz custos. Os benefícios nós mencionamos, como esses agora, e porque, como adotar, então, um programa de gerenciamento? São passos simples, com custos baixos, com investimentos mínimos, em que se melhora a qualidade dos resultados, se reduz os gastos e o público passa a ser mais bem atendido. Se nós falamos isso de forma tão entusiasmada e parece tão óbvio, por que as técnicas de adoção de gerenciamento de sangue são tão limitadas? Primeiro, porque existe uma ideia, uma formação tradicional em que pouco se discute a respeito dessa questão. Aliás, programas e protocolos de gerenciamento de sangue não estão incluídas dentro das carreiras dos cursos de medicina, não estão incluídas dentro da grade curricular dos cursos de medicina e nem das ciências médicas. Então, existe uma ignorância
médica a respeito desse conceito de gerenciamento de sangue. Segundo, o preconceito de que o tratamento sem sangue é para os pacientes com restrição religiosa. Nós temos no Hospital Santa Isabel a satisfação de saber que essas técnicas são utilizadas indistintamente para pacientes com restrição religiosa ou não. E o objetivo do Comitê Transfusional do Hospital de Santa Isabel é reduzir a necessidade de transfusão, lançando mão de gatilhos muito restritos para reduzir ao máximo a necessidade de transfusão. E, por último, a ideia de que os riscos da transfusão são mínimos, porque hoje não existe mais contaminação nem com HIV nem com hepatite. E, de fato, mas os riscos não estão relacionados a estes, estão relacionados a, como nós mencionamos, a imunomodulação, ao trale e a resposta inflamatória sistêmica, por exemplo, além dos riscos de erros de manuseio estocástico. Quando nós falamos tudo isso, nós não temos dúvida de dizer que o gerenciamento de sangue do paciente é aquilo que é o futuro da transfusão de sangue. É o caminho em que a medicina certamente irá trilhar no futuro. Queria agradecer ao Dr. Romilton pela brilhante exposição. E eu trabalho no atendimento pré-hospitalar, e o senhor já comentou, e o que antigamente o atendimento pré-hospitalar tinha antigo protocolo A, B, C, D, E, e hoje mudou, e hoje primeiro que antes do A vem o X, que é conter sangramento, evitar a perda. Se lá no pré-hospitalar já diminui a perda, menos necessidade de sangue. Você contém os sangramentos externos, com compressão, essas bandagens hemostáticas, estabilizando fraturas, e também já é rotina nossa também fazer o ácido tranexâmico no pré-hospitalar, que já ajuda bem em tudo isso que o senhor já comentou, né? Outra coisa também no pré-hospitalar que a gente costuma fazer é uma hipotensão permissiva, que chama, né? Às vezes você tenta repor muito o paciente, evitar drogas vasoativas, às vezes uma hipotensão, ele sangra menos, às vezes o sangramento é interno, que será resolvido só em hospital com uma cirurgia. Quanto menos tempo na cena, mais rápido para um hospital de referência, menos o paciente sangra. Dr. Romilton, tem uma pergunta aqui, que é do colega anestesiologista, Dr. Francisco Alves, que é anestesiologista-chefe do serviço do Hospital São Judas Tadeu, em Meleiro, Santa Catarina. Ele pergunta: numa cirurgia de emergência, os membros da equipe talvez não estejam de acordo em relação à utilização das opções terapêuticas mencionadas, seguindo o desejo do paciente. O senhor tem experiência nessas situações? Qual seria a dica nesse caso? Em qualquer situação, o doutor Márcio Antônio vai concordar comigo, que a pior situação é ter uma equipe dividida numa situação grave, né? Independentemente dela qual seja. Existe naturalmente que se avaliar aquilo que você pode fazer de imediato. As decisões, às vezes, são difíceis, sem dúvida nenhuma, num paciente que tem um risco, um sangramento, e aí podemos colocar tanto o sangramento do trauma como o sangramento cirúrgico. São situações, às vezes, difíceis de você conseguir tomar a decisão, mas, assim, eu acho que um serviço ou um hospital ou um profissional que vai atender um paciente, ele precisa entender que, se ele vai atender os conceitos do paciente,
ele precisa estar convicto de que ele vai fazer aquilo que é melhor pelo paciente, né? Eu entendo que talvez alguém, a mesma decisão, uma situação paciente igual em outro paciente que não tivesse uma restrição, a decisão poderia ser outra. A gente pode entender assim, mas dentro daquela limitação, dentro daquele caso, se houve um compromisso, se existe um compromisso com o paciente de que aquilo foi acordado previamente, nós devemos seguir. É difícil, às vezes, você tomar mudanças de decisões, mudar aquilo que você foi combinado previamente, porque a cena mudou. A cena mudar é algo que você precisa se preparar antes, né? Então, a decisão, quando existe uma divisão dentro da equipe, alguém vai ter que prevalecer. Certamente, aquele que chefia a equipe, aquele que é o responsável técnico por aquela decisão, vai assumir a responsabilidade daquela situação. Isenta-se de responsabilidade, aí nós temos uma ampla assistência de juristas que estão nos acompanhando. Isenta de responsabilidade? Certamente não. Mas, mesmo que, porventura, a decisão seja contrária, também não isenta de responsabilidade. Então, todas as nossas decisões na vida, existem responsabilidades associadas. O que nós temos que pensar é aquilo que você está tomando como decisão tem que estar embasado na sua palavra. Eu acho que a palavra daquilo que você tomou, que você acordou com o paciente, você fez de combinação com o paciente, deve ser seguido. Obrigado, doutor Romildo. Vamos encerrar essa parte agora e vou passar para o próximo moderador, que é o meu colega, o doutor Adrian Nogueira Bueno, presidente da Associação Médica de Varginha, delegado sindical do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais em Varginha, médico reumatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mestre em reumatologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.